Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. O Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra a respeito da nossa vida cotidiana de fé, de nós caminharmos por fé na nossa jornada, nós entendermos por essa revelação da parte de Jesus que Ele é o próprio caminho, que o caminho, então, ele passa a ser tão importante nas nossas vidas do que o destino, os lugares que a gente está mirando, os lugares que a gente tem como alvo, como objetivos. Então, todos os nossos dias, eles são muito importantes. E é claro que as nossas respostas de fé em meio às nossas jornadas, elas são, assim, realmente bastante importantes. Eu não sei se o Espírito Santo, nessa semana, falou algo a esse respeito com você, sobre o teu caminhar de fé, as tuas respostas por fé, como está, na verdade, a sua caminhada nesse momento, qual é o teu status dentro desse projeto da tua vida que Deus te deu e que a partir do teu encontro com Jesus, essa proposta chegou para você de fé. De caminhar por fé, de responder por fé. Porque nós estamos nessa caminhada. Amém? Agora, eu falei sobre alguns homens na semana passada. Se você não acompanhou, te encorajo a entrar ali no nosso YouTube, canal do YouTube, Sabaoth Floripa. A gente tem ali todas as ministrações para você estar acompanhando também e até indicando, né? Passando para os seus amigos, seus familiares, pessoas que você acha que seria importante elas ouvirem aquela palavra. Se você não se inscreveu no nosso canal, fica aqui também a dica, né? Porque ativar o sininho, né? Como que é? Bom, se você já se inscrever, já é lucro, né? Mas a gente viu alguns homens caminhando com Deus. A gente viu Adão. Qual foi o segundo homem que a gente viu semana passada? Depois de Adão? O segundo, depois de Adão, foi Enoque. Depois de Enoque, dentro da linha histórica, estava chovendo e tal, Noé. E o quarto homem a gente viu Abraão. Agora, o que esses homens eles tiveram em comum, além do fato de a Bíblia contar que eles andaram com Deus? Tenta pensar naquilo que eles viveram. Vamos pegar um desses quatro? Qual desses quatro a gente elege nessa hora? Entre Adão, Enoque, Noé e Abraão. Qual deles? A participação está incrível. Um desses quatro. Noé. O que Noé fez? Oi? Ele creu em fé, mas o que ele fez? Ele fez alguma coisa? Vocês não foram para a salinha nunca, gente? De infantil, ministério infantil, porque...
Estão com medo de uma pegadinha? Não. Ele fez algo importante na vida dele ou não? Todos esses 4 homens, eles fizeram. Agora, o que a gente pode, então, talvez, falar a respeito dessa coisa que aconteceu com eles, que foi andar com Deus, que, traduzido, né, para nós, resultou da vida deles. O que esses 4 homens têm em comum? Confiaram, fé, loucos por Deus, obediência, o que mais? O que esses 4 têm em comum? Porque vamos pensar bem, vamos pensar que tudo isso que vocês falaram, de alguma forma, nós também, em alguns momentos, ou talvez hoje, né, a gente esteja vivendo isso, fé, loucos por Deus, obediência, a gente experimenta isso, não experimenta? A nossa vida hoje, ela pode estar nesse mesmo hall da fé de Hebreus, capítulo 11. O que esses 4 homens têm em comum? Aleluia! Chamado, sobrenatural, intimidade, determinação, está esquentando. Esses 4 homens, eles têm algo em comum que aconteceu com a vida deles. Eles marcaram o seu tempo. Amém? Olha, te arrepiar. Eles marcaram o seu tempo. Foram homens que, da mesma forma, eles tiveram um conhecimento de Deus, que nós podemos ter hoje, experimentar. Eles andaram com Deus, então eles provaram um relacionamento com Deus. Mas esses homens não ficaram só no conhecimento, esses homens não ficaram somente nas suas experiências, que foram excelentes, pessoais, e, enfim, eles viveram uma vida maravilhosa, e eles provaram bênção, e eles viveram as promessas que Deus tinha para a vida deles, mas eles têm isso em comum, esse ponto, eles marcaram a sua geração. Eles marcaram até hoje para nós, eles são citados na Bíblia, nos veem como referência de homens de fé, de determinação, enfim, mas eles marcaram a sua geração. Esses homens com o mesmo potencial que hoje nós, na verdade, o nosso potencial hoje é maior, né? Por causa do Espírito Santo, aquilo que foi trazido para nós ali em Pentecostes, a capacitação que veio para aqueles que creem em nome de Jesus, para fazer assim como Jesus fez, porque a gente nem chegou em Jesus, né? Estamos falando desses 4 homens, mas todos eles marcaram o seu tempo, eles marcaram a sua geração, eles caminharam por fé e eles marcaram o seu tempo, e o tema dessa noite é marcando o meu tempo, amém? Marcando o meu tempo. Nós somos chamados também, todos nós, para nós marcarmos o nosso tempo, cada um de nós, com a nossa vida. Você precisa marcar o teu tempo. A história, claro, né, nos conta como tantas pessoas, elas marcaram o seu tempo, e quando nós olhamos as suas biografias, eram pessoas também comuns, mas que elas, na sua caminhada por fé, elas fizeram algumas coisas que as elevam a esse lugar, também de marcar o seu tempo. Eu citei alguns domingos atrás, a respeito dos avivalistas, um homem que é Evan Roberts. Ele é um dos responsáveis por aquele avivamento que aconteceu no país de Gales. Bom, pela sua caminhada de fé, pela sua resposta àquilo que ele estava entendendo a respeito do Evangelho, da vida com Deus, na sua caminhada, ele não ficou em uma posição apenas de receber para ele as bênçãos, os dons e fazer algumas coisas, mas ele entendeu de alguma forma também que ele poderia, apesar de ser como nós, uma pessoa
extremamente comum. Ele entendeu que ele poderia marcar a sua geração, e ele, por iniciativa do Espírito Santo, mas uma resposta individual dele, de uma pessoa só, ele foi responsável por um avivamento que mexeu com um país inteiro. A história vai contando dele, por exemplo, que foram muitos alcançados com aquele avivamento. Ele marcou o seu tempo. Tem um evangelista que é o nosso, talvez mais conhecido, né, o que é o Billy Graham. Alguém aqui nunca ouviu falar do Billy Graham? O Billy Graham é um evangelista, um homem que, eu não lembro agora, quando ele iniciou o ministério dele, mas ele ficou décadas fazendo cruzadas. E com certeza, década de 70, década de 80, década de 90, eu creio que foi o auge ali do seu ministério. Então ele era um homem de Deus, que ele pregava o evangelho simples, mas poderoso. E ele atraía multidões que iam escutá-los, e muitas pessoas, elas aceitaram Jesus através dos seus evangelismos. Ele, no Maracanã, ele pregou uma vez para 225 mil pessoas. Agora eu peguei um trechinho aqui da mensagem dele no Maracanã. O que ele falou lá? Ele pregava somente Jesus. E ele disse o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado, encontrar alguém e apresentar a Jesus, custa tudo o que nós temos. Cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. Isso não é uma frase do técnico do Palmeiras. É do Billy Graham. Não existe nada de errado com homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir homens. E a mensagem dele era essa, simples, básica do Evangelho. Mas um homem que entendeu que ele poderia fazer algo com os dons que o Senhor havia entregado a ele, e ele marcou também a sua geração. A gente tem exemplos perto de nós, por que não a gente não falar da pastora Roslin? Pastora Roslin, quem conhece de perto ali a história dela, a gente tem um livrinho ali, um livrinho não, eu falo livrinho porque é pequeno, né? Mas é um baita livro, que ela conta esse testemunho da sua vida de conversão, e uma das vezes ela repartindo conosco alguns momentos, quando ela descobriu, ela teve uma conversão em meio à igreja católica, onde ela participava. Ela era uma jovem, nesse momento, quantos anos? 17 anos, mais ou menos. E ela teve essa conversão para o Evangelho, para essa reforma que ela entendeu. E ela falou com os bispos, aquelas pessoas que estavam próximas a ela, que toda aquela revelação ela poderia levar para o Papa, e ela pediu uma audiência com o Papa. Ela, como nós, uma pessoa simples. E se você conhece ela, você sabe que ela é simples. E é claro que os bispos deram risada dela, enfim, que é isso, né? Não é assim, né? Sabe de nada, inocente, né? Como que você acha que você vai lá contar para o Papa aquilo que você aprendeu, para ele mudar algumas coisas dentro da doutrina que ela foi se perdendo? E daí eles desencorajaram ela, e é claro que ela não conseguiu uma audiência com o Papa aos 17 anos. Agora, eu não tenho certeza se foi o ano passado, ano retrasado, o Papa chamou ela para uma reunião, para uma audiência. Ele reuniu alguns pastores, algumas pessoas que representavam a igreja na Itália, e o Papa chamou a pastora Roslin para uma audiência. E ela só foi porque ele autorizou a ser falado qualquer assunto e fazer qualquer pergunta para ele. Senão ela também nem ia, né? Com 17 anos não deixaram eu ir, agora... Ela tem marcado, amém? E a história dela também, com a questão do casamento, né? E tem uma live dela com a pastora Letícia. Se você não assistiu, assista, peça, né, para nós o link, é muito legal, porque ela conta, ela até pediu para ler. Pergunta para mim por que eu não casei, né? Porque algumas pessoas acham que eu não casei porque eu sou feia, ou porque eu não queria e tal, e ela conta que não faltaram oportunidades, mas ela entendeu que existia um chamado para a vida dela muito específico,
e ela ia se resolver com o Senhor, ia casar com Jesus, e ela ia viver a vida dela nessa velocidade que ela vive, porque ela entendeu que era algo específico para ela. Eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar o meu tempo, e ela tem marcado, existe frutos sobre a vida dela que são incríveis. Agora, é claro que você pode falar assim, eu que casei, né? Pausa dramática, né? O Billy Graham era casado. E a mulher do Billy Graham, essa história conhecida, né? Um dia perguntaram para ela se ela nunca teve vontade de se divorciar. E ela falou, não, de jeito nenhum, divorciar não. A vontade foi só de assassinato. Né? Divórcio nunca. Mas aqueles irmãos, por exemplo, que foram conosco para a Itália, você vê como a gente vai aproximando, né? A gente vai aproximando as histórias. Aquele grupo que foi conosco para a Itália, essa manobra toda que chama atenção, até hoje, quando a gente conta esse testemunho das pessoas que não acompanharam, meu Deus, né? Todo aquele grupo deixou trabalho, deixou família, deixou aquilo que tinha para uma missão. Por quê? Porque nós decidimos o quê? Marcar o nosso tempo. E hoje a gente recebeu um retorno que isso mostra algo que está marcando o nosso tempo. A gente teve um batismo, igual a gente fez aqui, foi feito lá, comprou uma piscina, foi colocado dentro da igreja, e alguns irmãos hoje, mais uma vez, desceram nas águas do batismo, e a gente recebeu um feedback ali que foi algo sobrenatural acontecendo. Por quê? Porque eles decidiram marcar o seu tempo. Eu não vou viver mais uma vida natural, uma vida, talvez que era aquela que eu havia planejado. Por quê? Porque existe algo dentro de mim que está pegando fogo e eu quero marcar a minha geração. Eu quero ter uma história que ela vai ser um marco para as pessoas, que eu vou passar por elas, mas um marco também para a minha biografia, para a minha família, para as pessoas que eu conheço. Eu lembro o Fran, né, uma vez ele comentou, depois de ter voltado da Itália, e o Fran, né, ele, pelo momento que ele foi, ele entrou na escola, enfim, muito difícil, né? Muitas coisas ali, os meninos, eles sofreram por toda a questão de inserção cultural e rejeição, né? Por que não dizer, né, Fran? E eu lembro que o Fran, depois de um tempo aqui, na volta, ele comentou que hoje ele entendia que aquilo que eles fizeram foi algo que vai ficar para sempre. Aquela igreja, ela vai ficar para sempre, amém? Aquela missão, ela só está crescendo, pessoas estão chegando naquele lugar. Por quê? Porque algo foi feito que marcou o nosso tempo. E todos nós somos chamados a marcar o nosso tempo. Você tem uma história que está em andamento. Talvez você pense, não, mas a minha história já está no capítulo 85. Como eu vou marcar a minha história se eu já estou no capítulo 85? E a gente vai descobrir na palavra vários homens, a gente pode voltar até em Abraão, que eles marcaram sim o seu tempo, mas algo muito importante aconteceu na vida deles, onde, ou melhor dizendo, quando o momento não era mais nem o esperado, porque eles entenderam naquele momento que existia algo de Deus que era muito forte para a vida deles, eles responderam àquele chamado. E não importa então o tempo que nós estamos, não importa o que você está fazendo hoje, não importa se você está em uma posição dentro do reino de Deus, dentro de, enfim, um sistema, isso não importa. O que importa é aquilo que Deus vai revelando para você, aquilo que você vai entendendo a partir de algo que é muito maior que a sua própria vida, que é um reino espiritual. O que importa é essa resposta que cada um de nós vai entregando para o Senhor. E quanto mais nós vamos entendendo isso, mais a gente vai se aproximando de viver essa vida, que ela vai ser uma vida que vai marcar a nossa geração, vai marcar o nosso tempo. Eu quero trazer para vocês um exemplo da palavra, que é mais uma vida de um homem que escolheu caminhar por fé e ele marcou a sua geração. Agora,
ele traz aqui, essa história traz um detalhe, que eu acho que para nós pode ser uma chave nessa noite. É Josué capítulo 14, conta essa história. Eu vou ler do 7 ao 13. Josué 14, versículo 7 ao versículo 13. Diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Aqui, esses homens, quando eles foram para espionar a terra, porque existia uma promessa de Deus para eles, um lugar que era do Senhor criado para eles, uma terra para eles viverem, e a promessa é que essa terra seria muito melhor que o lugar que eles estavam. A Bíblia diz que essa terra manava leite e mel, era um lugar de sustento, era um lugar de bênção, um lugar de alegria, e para que eles fossem lutar por aquela terra, foram escolhidos alguns homens para espionarem aquela terra. E aqui a gente está falando sobre isso. E ele diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, ele me enviou para espionar essa terra que Deus havia dito que ela é para nós, uma terra para nós vivermos. Versículo 8: Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naqueles dias, Moisés, ele me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E isso foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Pausa. De quem nós estamos falando? Alternativa A, Antônio. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, Caleb. Judas? A gente está falando de Caleb. Versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os gigantes lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Tem uma frase aqui, que essa frase, ela acendeu meu coração quando estava lendo essa história. Ele diz o seguinte: eu, porém, mesmo em meio a algo assim que estava difícil de eu entender, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. E como resultado disso, Deus diz algo a respeito de Caleb. Números capítulo 14, versículo 30. É Deus falando a respeito de Caleb. Olha que coisa mais linda. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb. Fazer o que você faz para Deus. Responder em fé, no seu caminho por fé para Deus. Viver coisas que talvez outras pessoas não viveriam. Passar por desafios que muitas pessoas nem de perto elas entrariam. Faz de você uma pessoa que vive uma exceção. É claro que nós sabemos que nós vivemos de uma forma muito diferente. Quando a gente fala do reino de Deus, às vezes tem algumas pessoas, elas precisam entender um pouco
isso que é tão concreto, mas ao mesmo tempo é muita experiência de fé, né? As nossas respostas, os nossos posicionamentos. Uma vez que a gente entende que é Deus que está nos chamando para dar alguns passos de fé, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que não ouvem da parte de Deus esse desafio, para elas vai ser loucura total, né? E a gente então vai sendo essas pessoas que, por uma escolha de ser totalmente fiel ao que o Senhor tem me mostrado e me chamado a viver, eu me credencio, assim como Caleb, a ser uma pessoa que vive como uma exceção nessa terra. Agora veja bem, descobrir que Deus te ama, mas descobrir que Deus tem um plano maravilhoso de vida para você, mas escolher viver esse plano. Sequência, amém? Porque a gente descobre primeiro que Deus nos ama, depois a gente descobre que existe algo que Ele planejou para nós. Agora a sequência é a gente decidir viver isso, porque a gente pode ficar só olhando, né? Mas confiar no Senhor e viver uma caminhada de fé, o resultado disso vai ser marcar o nosso tempo. Amém? Porque a pergunta poderia ser, nessa altura do campeonato, né? Pastor, como então eu marco o meu tempo? Primeiro lugar, é você descobrir, e isso é urgente, que Deus te ama, que Ele te conhece. Revelação do Salmo 139. Saber que Deus te formou. Isso precisa estar tão confortável dentro do teu coração, que Ele te credencia ao segundo estágio. O segundo estágio é você descobrir que Deus tem um plano para a tua vida, que algumas coisas precisam mudar. Por quê? Porque existe algo que Ele me chamou para fazer. Ele não me chamou, ou Ele não me formou, porque Ele me ama e fica ali um pouco na terra. Você vai viver 100 anos, porque você vai procurar um lugar que são as zonas azuis. Quem ficou boiando precisa assistir o culto passado. É muito pouco, né? Então, a gente conhecendo que existe um plano de Deus para nós, que existe algo relevante para nós vivermos, a gente passa a entrar nisso por coragem, assim como foi Caleb. Ele enxergou que Deus tinha algo para ele enxergou que existia uma outra terra, que existia uma outra vida, que era algo, é claro, que era melhor, mas não afastava, por isso os desafios, os posicionamentos de fé, a hora de se levantar, a hora de enfrentar todos aqueles gigantes que estavam lá. Isso tudo te leva, então, a ser uma pessoa que vai marcar o teu tempo. Agora, como Caleb, como eu marco o meu tempo como Caleb? A gente percebe aqui nessa história de Caleb, por causa do intervalo de tempo que existiu, é que Caleb, mesmo passando anos, enxergando uma terra, enxergando o lugar que Deus teve para ele, que durante todo esse tempo, sem estar naquela terra, ele não perdeu aquela visão. Ele não perdeu a visão daquilo que Deus tinha para ele. Ele enxergou um lugar, Deus fez com que ele visse algo que era além das coisas que ele já conhecia, e ele ficou com aquilo na cabeça dele, na mente dele. O texto diz, por mais de 40 anos. Ele não perdeu da sua mente, da sua memória, dos seus olhos, aquilo que Deus tinha para ele. Versículo 8 da história que a gente leu. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e isso foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor. Eu tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Quem não perde a visão daquilo que Deus tem para si,
nunca consegue andar desanimado. É uma confiança que aquela visão que um dia nos foi repartida, que Deus nos fez enxergar, aquela visão, ela traz para nós uma confiança, que é claro que afasta de nós toda a possibilidade de uma exaustão, de um desanimar. E eu não sei se, de repente, é assim que você se percebe hoje, né? Deus te mostrou algo. E eu sei que Ele mostrou. Amém? Porque Deus, Ele não faz isso com algumas pessoas. Daí, de repente, você chega aqui na igreja, né? Meio novo na fé, e fala, tá, mas isso é para alguns? Ou isso é para todo mundo, né? Essa experiência com Deus, esse plano, esse chamado, é para todo mundo ou de repente para alguns? De repente você foi uma pessoa que assistiu 12 vezes o filme Show de Truman. E daí você fica se imaginando se você é um protagonista, o personagem principal, ou se você só faz parte da história das outras pessoas. Sabe que é uma história, uma ideia muito louca essa, né? Mas se a gente para pensar, se a gente não entende que todos nós somos essa pessoa importante, protagonista, que Deus chama para viver uma história relevante e marcar a sua geração, a gente parece que está se comportando assim. Não dando tanta importância para aquilo que é o plano específico que Deus Ele desenvolveu para cada um de nós. Porque quando a gente entende isso, amém? Quando a gente entende que existe algo de Deus para nós marcarmos a nossa geração, não tem como a gente ficar passivo com isso. Não tem como a gente... É claro que as coisas vêm, que momentaneamente elas nos atingem, elas podem nos fazer desanimar, elas podem, é claro, nos segurar em algum momento, mas fazer com que o desânimo ele possa tomar conta da nossa vida e ele capturar o nosso coração, capturar as nossas emoções. Isso precisa ficar tão claro para nós, que existe algo que nós estamos vivendo, que é importante, é relevante, e nós somos chamados para marcar a nossa geração, que todas essas coisas, quando vêm, elas vão ser caladas, porque mesmo que eu não estou vivendo algo ainda que Deus me mostrou, que Ele tem para a minha vida, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele é suficiente para mim, e eu sei que a minha história Ele criou, então eu vou percorrer esse caminho com fé, mas entendendo que eu fui chamado para marcar a minha geração, eu fui chamado para marcar a minha família, eu fui chamado para marcar os lugares que eu estou. Às vezes a gente vai contando algumas histórias, e pode parecer que essas histórias querem, talvez, trazer uma promoção. E é muito complicado isso, né? A gente tem que ter e tem esse cuidado, porque senão a gente fica contando algumas experiências e parece, meu Deus, né? Olha só o que aconteceu, o que viveu, como foi uma experiência especial, e às vezes a gente nem conta todas as coisas com medo de repente parecer que é alguma coisa assim. Mas isso tem acontecido na vida de muitas pessoas que estão nesse lugar, que estão aí pertinho de você. Provavelmente com você isso tem acontecido. Você, talvez sem perceber, você já está nesse processo de marcar a sua geração. E em alguns momentos a gente vai tendo assim como que umas dicas, sabe? Algumas pessoas falam para nós alguma coisa, de repente, de algo que a gente fez, algo que a gente falou, algo que a gente talvez demonstrou, que marcou a vida delas. Já aconteceu com você, não foi? Alguém de repente falar para você aquela palavra que você me disse, ou talvez aquele abraço, aquele momento que você estava lá, aquilo marcou a minha vida. Mas isso faz parte de um complexo maior
que é uma história toda marcando pelos lugares que nós vamos passando. Nós somos chamados não para ir caminhando, ir vivendo e as coisas irem passando por nós como oportunidades, mas nós somos chamados para em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, e não importa a idade que você está hoje, falo isso de novo, do maior ao menor, você tem um chamado sobre a sua vida, e isso precisa se intensificar, porque é um plano de Deus para você, marcar o seu tempo. E eu já cansei de falar isso aqui, né, que nós temos orado para que esse seja um lugar como uma terra saudável, onde as pessoas elas possam crescer, mas isso não é só nesse lugar, é em toda a sua vida, é o desejo nosso como liderança dessa casa, que cada um que está neste lugar possa entender isso e desenvolver todo o chamado que você tem em toda a esfera que o Senhor planejou para a tua vida, para que você marque o seu tempo, para que você talvez na sua profissão ou no seu ministério, ou você como pai ou como mãe, ou você como filho, você marque as pessoas que estão próximas a você. Quando a gente perde essa visão que Deus mostrou para nós, a gente pode esquecer até mesmo de quem é Deus e de quem nós somos. Deus nos fez algumas promessas, Deus tem um plano, e isso vai se cumprir. Agora esse é o primeiro desafio. Não perder de vista o que Deus mostrou para você. O que Ele escreveu para você. Os anos eles se passaram na vida de Caleb, e o texto aqui fala que ele não desanimou. Seus amigos foram morrendo um a um. Imagina isso, né? Agora aprenda uma coisa importante essa noite. Talvez é a coisa mais difícil da gente aprender. Todo plano, toda visão de Deus, ela passa pelo teste do tempo. Amém? Todo plano passa pelo teste do tempo. Está demorando? Para talvez as coisas estarem acontecendo da forma que Deus já te mostrou que elas aconteceriam? Está passando? Está passando pelo teste do tempo. Não é porque o tempo limita o Senhor, mas Deus usa o tempo para alinhar o nosso coração com o dele. O inimigo do plano perfeito de Deus se chama... O inimigo do plano perfeito de Deus se chama ansiedade. E falando nisso, a gente tem um livro. Chegou quentinho. Do Davi Lago. Que está ali no nosso Sabaoth Shop. Que é, como que é o tema? Ansiedade. Além da ansiedade. Ele fala sobre isso. O inimigo, muitas vezes, desse plano perfeito que Deus tem para nós é a ansiedade, porque a gente pode sim colocar os nossos pés pelas mãos, porque existe esse teste que nós precisamos passar por ele. Nós precisamos, nesse momento, crer que Deus tem tudo no seu tempo certo. E é claro que isso é difícil para uma geração que está acostumada com as coisas acontecendo muito rápido. Mas nós não somos chamados para continuar vendo. Caleb viu naquele momento. O que foi importante para ele em toda a sua jornada foi ele continuar crendo. E em alguns momentos Deus faz isso conosco, Ele faz a gente enxergar algumas coisas, Ele mostra para nós um caminho que Ele tem, um plano, Ele revela algo para nós. E o mais importante depois disso é nós entendermos
Aqui não vai ser essa visão ao vivo, mas aquela visão que nós tivemos daquele plano, daquele lugar que Deus teve para nós. E eu continuar crendo naquilo que o Senhor me fez enxergar. Versículo 9 diz assim, ó: então Moisés naquele dia jurou: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste. Amém? Pois perseveraste em seguir ao Senhor, o seu Deus. Agora, o que faz a diferença numa vida toda, independente do tempo da espera, a perseverança em continuar servindo ao Senhor. Amém? Se você quiser marcar o teu tempo, você precisa perseverar em muitos dias e continuar seguindo ao Senhor. Eu sigo a Deus. Amém? Eu sigo ao Senhor. Eu estou sofrendo, eu persevero e sigo ao Senhor. Eu estou no deserto, eu sigo a Deus. Eu estou na vitória, eu sigo a Deus. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas eu sigo ao Senhor. Não importa se é 1 ano, 2, 5, 10 ou 45. Eu não sei o que eu vou estudar, eu sigo o Senhor. Eu passei na faculdade, eu sigo o Senhor. Eu não encontrei um trabalho ainda, eu sigo o Senhor. Eu estou trabalhando no emprego dos meus sonhos, eu sigo o Senhor. Tudo está dando errado, eu sigo o Senhor. Tudo começou a dar certo na minha vida, eu sigo o Senhor. Eu estou sendo humilhado, eu sigo o Senhor. Eu estou cheio de amigos, eu sigo o Senhor. Cadê todo mundo? Eu sigo o Senhor. Eu não tenho uma casa ainda, eu sigo o Senhor. Eu comprei um apartamento na praia. E vou chamar todo mundo. Vou colocar uma fechadura daquelas com senha e distribuir a senha no Life. Eu sigo o Senhor. Por quê? Porque eu não estou seguindo o meu plano, eu não estou seguindo as bênçãos, eu não estou seguindo aquilo que está pelo caminho, eu estou seguindo o Senhor. E isso faz nós marcarmos o nosso tempo, a gente colocar todas as coisas nos devidos lugares. Mas essa eu vejo que foi determinante na vida de Caleb. E aqui você pode estudar depois toda a vida dele, alguns momentos que a Bíblia relata que ele viveu, que também não foram fáceis. Mas ele disse aqui, eu vejo que essa é uma chave para nós, nessa hora que estamos desejando viver algo que realmente é marcar a nossa geração, marcar nosso tempo, marcar nossos amigos, marcar nossa família, marcar nossa cidade. Ele disse que ele foi fiel, inteiramente fiel ao Senhor, mesmo passando muito tempo até que aquilo que Deus mostrou para ele que aconteceria, aconteceu. Deuteronômio, versículo 28, 2, diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Caleb diz que a sua visão ela não foi alterada 1 milímetro, se a gente pudesse traduzir, né, hoje. Porque ele entendia que como ele estava, retardaria o que Deus tinha para ele. Ou talvez você imagine que Deus te entregue algo que ele percebe que ainda não é o momento. Agora pensa comigo, se você estivesse muito mal, sem condições de dirigir, não enxergando bem, o seu médico te daria um carro para você dirigir? Renovaria a sua habilitação? Ou te mandaria descansar e recuperar a visão? Tem hora que a gente não está precisando
de uma porta aberta. Porque Deus sabe o que a gente faria com uma porta aberta, mesmo que certa. Tem hora que o nosso problema não é uma porta aberta. O que nós estamos precisando não é dessa porta aberta. É uma visão de fé. O Senhor nos chama para caminhar por fé, e Ele revela que essa caminhada, por ser extraordinária e envolver também alguém que Ele chamou para viver algo que também vai ser especial, o Senhor nos revela que a nossa caminhada por fé precisa marcar a nossa geração. Mas para isso, nós precisamos estar com os olhos totalmente nele. Confiar em Deus. Confiar no plano que Ele tem para nós. Não perder de vista aquilo que Deus tem. A visão do plano dEle. Porque nós, todos nós, somos chamados para marcar o nosso tempo. Amém? E eu creio que o Espírito Santo ele está sendo específico com cada um de nós nessa noite. Como eu já disse, Deus tem um plano que é do teu tamanho, que Ele construiu para você. E esse plano é um plano que só você pode viver. Mas por ser dessa forma, tão exclusivo, e de um Deus tão poderoso, é óbvio que tudo isso em ação vai marcar toda uma geração e todo um tempo. E eu quero te encorajar nessa noite a você colocar primeiro os teus olhos na visão que Deus já repartiu com você, a respeito de um lugar que é um desafio dele para você entrar. Eu queria fazer um exercício nessa hora. Se você puder fazer comigo, feche os teus olhos. Para a gente, talvez, começar a encontrar algumas coisas nessa noite. Para nós resgatarmos, que elas precisam ser de novo encontradas na nossa mente, no nosso coração. Porque talvez essas coisas estão esperando algumas respostas nossas. Para a gente voltar para esse caminho que talvez a gente está, mas não ainda entendendo que ele é o nosso caminho e nós precisamos caminhar dessa forma, marcando em cada passo a nossa geração, o nosso tempo. Os teus olhos fechados, eu queria que você se abrisse agora ao Espírito Santo, para que ele pudesse repartir de novo, talvez, ou para alguns pode ser a primeira vez nessa noite, que Deus vai revelar esse conceito maravilhoso dele de plano específico e único. Deixa o Espírito Santo com liberdade nessa hora repartir com você que existe uma visão dele para a sua vida, um plano perfeito dele para você. Se você ainda não teve essa visão, permita que o Espírito Santo nessa hora, através de uma busca tua nesse momento, que ele possa trazer para você talvez uma pequena ideia do lugar que ele tem te chamado para viver com ele. As promessas que ele tem para você. O sonho perfeito que ele tem para a tua vida, que envolve tudo. Que envolve toda a tua existência, que envolve, talvez, se você ainda não constituiu a sua própria família, envolve até mesmo isso, a tua família, o teu trabalho futuro, ou se você já tem essa estrutura de vida familiar, as coisas que Deus pode te mostrar nessa hora que Ele tem como um plano perfeito para você viver. Talvez algumas mudanças, é claro, acontecerão, talvez algumas coisas precisam ser resgatadas. Deixa o Espírito Santo nessa hora repartir
algo novo com você, se você ainda não viu isso, se você ainda não conseguiu enxergar, porque Deus, Ele faz isso com cada um dos seus filhos. E nós somos os seus filhos. Você é um filho do Senhor. Você tem um plano dEle, criado por Ele, esperando que você entre e você comece a caminhar, não uma caminhada sem rumo, mas uma caminhada que faz parte disso que Ele desenhou para você. Agora, se você já em algum momento já ouviu da parte do Senhor, que Ele tem um plano para você, que Ele tem um chamado para a tua vida, que Ele tem desejos a teu respeito, que Ele tem sonhos contigo, que Ele tem coisas que Ele já te mostrou, que você vai viver com Ele, que serão, é claro, parte do sonho perfeito dEle, que vai te colocar em sintonia com aquilo que Ele criou para você. Se Ele já repartiu isso contigo de alguma forma, ou talvez também em algumas frações. Eu me lembro quando nós chegamos ali na cidade de Bérgamo, na Itália, e nós estávamos procurando um lugar, e Deus já havia mostrado numa visão aquele lugar que nós estaríamos como igreja. Ele mostrou para nós aquela cidade antes de nós a conhecermos. Deus mostrou um pedaço daquilo que nós viveríamos ali. E Deus, Ele faz isso também, Ele mostra para nós partes, coisas que vão ficando no nosso coração, assim como ficaram com Caleb, e ele por anos teve aquele sonho, aquela visão que Deus trouxe para ele, como aquele momento que ele, quando encontraria, ele saberia que era Deus que estava fazendo ele viver aquilo. Talvez Deus, como já repartiu algumas coisas com você, você pode olhar que essas coisas, por situações que foram acontecendo no caminho, enfim, que aquelas coisas podem estar longe, mas o Senhor te fala nessa noite, que Ele não mudou o plano que Ele tem para você, Ele não mudou as promessas que Ele tem para a sua vida. Se esse é o caso, é o teste do tempo, das coisas serem alinhadas novamente, daquilo que é perfeito de Deus, na sua essência, ser alinhado novamente, o teu coração, a tua visão, com o plano perfeito dEle para a tua vida. Eu sinto o Senhor falando para muitos corações aqui nessa noite, que Ele tem alinhado, Ele tem como que sintonizado com o Espírito Santo dEle, com a essência de quem Ele é, esse chamado que Ele tem para a tua vida, para que essas coisas elas possam realmente serem provadas por você. Mas eu também sinto o Senhor dizendo que esse é um tempo novo, é um tempo novo que Ele tem aberto para a tua vida, para você voltar a dar esses passos largos de fé, esses passos largos que dizem respeito a essa vida que obedece uma visão que Deus trouxe um dia, de ser inteiramente fiel ao Senhor e a responder inteiramente a Ele. Eu creio também que Deus está nos chamando, cada um de nós, a nós marcarmos o nosso tempo, a nós marcarmos a nossa geração, a nossa história ser uma história que vai marcar pessoas, vai ser relevante para o reino, vai trazer um resultado para aquilo que para o Senhor é importante. São tantas coisas que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Fique em pé comigo nessa hora. Eu creio que existem respostas nossas que precisam subir aos céus nessa hora.
eu vejo tantas visões neste lugar, tantas visões, tantas promessas que já foram repartidas, tantas coisas que Deus já fez você enxergar. Mas eu vejo, é como que talvez uma capacitação nova do Senhor, vindo como uma revelação dele neste lugar para nós. Uma capacitação dele, para que a gente possa viver isso, marcar o nosso tempo. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus trazia isso no meu coração, e eu sentia que era como que um coração que repartia algo e um outro coração que pulsava no mesmo ritmo. E eu sinto que esse som dessa palavra, desse plano perfeito que Deus tem para você, eu creio que o teu coração, ele está batendo nesse mesmo ritmo. Eu creio que existe um desejo no teu coração e que nessa noite Deus tem intensificado isso, para que você possa marcar o teu tempo. Marcar o teu tempo. Oh, Jesus. O que nós podemos fazer, Senhor, para marcar o nosso tempo, Pai? Deus, qual a resposta que nós podemos te dar, Pai, para nós marcarmos a nossa geração? O que nós podemos fazer, Deus, para ter as nossas vidas, Senhor, neste lugar de correspondência, como esses homens que andaram contigo, mas que também marcaram, Senhor, que as suas histórias, elas são contadas, Pai, que elas viveram algo assim, tão relevante, tão importante, Deus. O que nós precisamos fazer, Senhor, para ter isso, Pai, sintonizado nessa hora, sintonizado dentro de nós, Senhor? Busca essa resposta do Espírito Santo. Talvez pergunte isso a Ele. Pergunta isso a Ele. Deus, o que eu posso fazer, Senhor? Deus, o que eu preciso fazer, Deus, para eu encontrar esse lugar, Deus? É quebrantamento o que falta, Senhor. É entrega o que falta, Senhor. É confiança o que falta, Deus. É obediência, Senhor, o que falta, Pai. O que falta na minha vida, Senhor. Pai, nós estamos sendo tão honestos com a Tua presença nessa hora, Senhor. Nós estamos sendo tão francos com a Tua presença nessa hora, Pai. O que nos falta, Senhor, para nós caminharmos por fé e nós vivermos essas coisas que Deus, o Senhor, tem para nós, Pai. O que nos falta, Senhor? Pai, nós queremos buscar isso nessa noite. Nós queremos buscar isso na Tua presença. Nós queremos buscar isso aqui no Teu altar, Senhor. O que nos falta, Senhor, para nós vivermos essa vida, Pai, que o Senhor mostrou já para nós, ou que está mostrando pela primeira vez para alguns, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem pressa, Pai, e nós queremos encontrar este lugar, Senhor, de estarmos totalmente, Deus, totalmente, Pai, alinhados com os Teus passos, caminhando, Pai, ao Teu lado, Senhor, passo a passo, respondendo, Pai, passo a passo, Deus, confiando em Ti, passo a passo, Te seguindo, passo a passo, Deus. E Deus, pelas nossas ações que vêm da nossa fé, Pai, nós liberarmos da Tua parte, Senhor. Existe um poder Teu, Senhor, que vem da Tua parte, que é do alto, Senhor, que está disponível para nós, para as nossas vidas, para nós, Pai, marcarmos, Senhor, a nossa geração. Deus, sabemos que tudo é pela fé, Senhor,
Mas, Deus, pela fé também, Senhor, vem a ousadia, vem a coragem, Senhor. E nós queremos te pedir tudo isso que tem nos faltado, Senhor, para nós vivermos, Senhor. Pai, para nós vivermos marcando, Senhor, todos os dias, Senhor. Pai, a nossa geração e o nosso tempo. Pai, nós não nos conformamos, Senhor. Nós queremos entrar, Pai, nessa exceção como Caleb entrou, Deus. Pai, de sermos inteiramente fiéis ao Senhor, Pai, e de podermos, Deus, agir, Senhor, de podermos ser canais Deus, de podermos fazer parte da história, Deus, da Tua igreja, Senhor, de transformarmos, Senhor, as coisas que estão ao nosso redor, Pai. Deus, o que nos falta, Senhor? Pai, nós gritamos nessa noite, Senhor, o que nos falta, Pai? O que nos falta, Senhor? Pai, nós não queremos ser como aqueles homens que enxergaram aquilo que o Senhor tinha para eles viverem e que deram as costas, que fugiram de medo, Senhor. Oh, Deus, que ficaram, Pai, paralisados pelas situações, que temeram, Senhor. Oh, Pai, que continuaram vivendo 40, 50 anos a mesma coisa, Senhor. Que viveram coisas talvez boas, confortáveis, mas Deus, não marcaram, Senhor. Não estão, Pai, no Teu livro como aquelas pessoas que corresponderam àquilo que o Senhor tinha, que só elas poderiam, Senhor, viver. Pai, o que nos falta, Senhor? Faz essa pergunta ao Senhor nessa hora, só você e Deus. Deus, o que tem faltado na minha vida contigo, Deus? O que tem faltado, Deus? O que tem faltado, Senhor? Seja corajoso nessa hora para ouvir aquilo que Deus vai te falar. Se você está fazendo essa pergunta ao Senhor, Deus, o que tem me faltado para eu marcar a minha geração, para eu marcar o meu tempo? Se você está fazendo essa pergunta nessa hora, seja corajoso para ouvir aquilo que Deus vai falar para você. Eu quero até que você tenha um tempo para ouvir isso. Nós vamos cantar essa música nessa hora, mas talvez você nem vai estar prestando atenção naquilo que está sendo cantado nessa hora. Você vai estar prestando atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar com você, sobre aquilo que tem te faltado. Se alguma coisa tem te faltado, como confiança, como obediência, até mesmo como fé, ousadia, deixa o Espírito Santo falar para você nessa hora. Porque nós vamos buscar isso que tem nos faltado na presença do Senhor nessa noite. Fique com os teus olhos fechados. Não deixa que nada te distraia nessa hora. E ouça do Espírito Santo. Que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama